E aí, pessoal, eu não sei quando vocês estão assistindo esse vídeo, mas espero que estejam todos bem. Eu me chamo Marcelo, né? Aqui está meu Instagram, Marcelo Esquivel. Caso os senhores tenham alguma dúvida, algum questionamento, ou queiram compartilhar comigo um pouco desse amor pelo penal, que é algo tão encantador, por favor, manda mensagem, a gente troca ideia. Professor, quer dizer que eu vou entrar no seu Instagram, tem conteúdos atualizados sobre direito, pílulas do conhecimento? Não, claro que não. Mas tem eu lá, que a gente pode conversar um dia. Eu gostaria de estar dando essa aula tomando um café. Mas aí a galera da produção, a galera competentíssima da produção, disse para mim, você não pode tomar o café porque vai parecer para os outros alunos que você está cansado. Faz sentido, olha que teoria interessante. Mas devo dizer que eu adoro café. Independente se eu estou cansado ou não cansado, triste, alegre, eu sempre estou tomando meu café. Espero poder um dia convencer a galera da produção a dar uma aula tomando café. Mas embora eu não esteja tomando café, espero que vocês estejam, beleza? Vamos seguir. Hoje a gente vai dar continuidade, senhores, ao estado de necessidade, excludente de ilicitude, previsto na parte geral do Código Penal. E hoje vamos falar de teorias, né? Veja, o estado de necessidade, ele impõe análise de ponderação de bens. Sempre, no estado de necessidade, você vai ter um bem protegido em prol de um bem sacrificado. E sobre isso, existiram várias teorias. Algumas teorias até bem interessantes. Mas eu vou falar com os senhores de duas teorias. A teoria diferenciadora e a teoria unitária. Surgiu os adeptos da teoria diferenciadora que falavam o seguinte, olha, se o bem protegido tem valor maior ou igual ao do bem sacrificado, estaremos diante do estado de necessidade justificante, uma excludente de ilicitude. Porém, se o bem protegido tiver um valor menor que o bem sacrificado, estaremos diante do estado de necessidade exculpante, que é uma excludente de culpabilidade. Em contraponto, temos os teóricos da teoria unitária. A teoria unitária diz o seguinte, se você tiver um confronto e o bem protegido tiver valor maior ou igual ao bem sacrificado, será um estado de necessidade justificante. Porém, se o bem protegido tiver um valor menor do que o bem sacrificado, aí, nesse caso, não há que se falar em estado de necessidade exculpante. Não há que se falar em uma excludente de culpabilidade. Nesse caso, volto a dizer, a teoria unitária diz, se o bem protegido valer menos do que o bem sacrificado, estamos diante de uma hipótese de diminuição de pena. Permitam-me dar um exemplo real da minha vida pessoal. Obviamente, esse é um exemplo real da minha vida pessoal. Vamos lá. Senhores, eu tenho um cão, um cachorro chamado Jack. E na aula sobre estelionato, iríamos aprofundar mais essa questão, porque meu pai tinha acabado de perder um cachorro, que ele amava muito, chamado Pipoca. E meu pai estava muito triste, muito deprimido, e meu pai sempre quis ter um Beagle. Então, eu, como amo meu pai, embora a gente tenha algumas discussões, mas eu amo meu pai. Assistimos filmes na Netflix juntos, inclusive ontem assistimos um muito bom. Mas vamos lá. Eu falei, meu Deus, eu preciso aplacar essa dor de papai. Pensei, vou comprar um Beagle para ele. Coloquei no Facebook, compre um Beagle. Um cara respondeu, vendo o Beagle. Eu fui até a casa desse indivíduo, comprei o Beagle. Só que veja, senhores, eu não entendo muito de cachorro. E na verdade eu não comprei um Beagle, era um vira-lata. Natal, vou para casa de papai com um Beagle numa caixinha. Um Beagle não, era um vira-lata. Que eu achava que era um Beagle, numa caixinha. Eu até coloquei um laço nele. Cheguei para meu pai e falei, pai, aqui o cachorro. Meu pai olhou e para minha surpresa ele não gostou do presente. Porque ele virou para mim e falou, Marcelo, cachorros não são como objetos. O cachorro que eu perdi, eu ainda sinto a falta dele. Não tente comprar outro que não vai aplacar a saudade. É um discurso ético muito bonito. Meu pai disse para mim, você vai ficar com esse cachorro. Na hora, senhores, eu fiquei um pouco assustado, porque veja bem, eu não gosto muito de pessoas. Pensei, vou gostar de animais? O tempo foi passando. E o tempo nos serve de aprendizado, para nós evoluirmos, para nós mudarmos de concepção. Hoje eu continuo não gostando muito de pessoas, mas eu sou apaixonado por cachorro. Amo cachorros. Veja, eu amo Jack.
Eu sou apaixonado por aquele cachorro. Quando eu chego em casa, Jack vai até mim, pula, embora ele seja pequeno, e faz au, au, au. E a gente se abraça. Inclusive, quando eu sair dessa gravação, eu vou para casa. E ficarei com o Jack. Gravem essa informação, porque é importante. Acredite, é muito importante. Para a vida e para o direito penal. Em contraponto, eu tenho uns tios. Alguns tios que eu tenho são bem legais. Outros não são legais. E outros são bem imbecis. É sobre um deles que eu vou trazer para a nossa história. Eu tenho um tio que, embora eu venha aqui o nome dele para falar, eu não posso falar, né, produção, porque pode dar uma merda. Mas veja bem, esse tio, nos jantares de família, sempre me questionava sobre concursos públicos, de uma forma agressiva, até desrespeitosa, duvidando da minha capacidade e duvidando do concurso público em si. Já que os senhores têm esse panorama, imaginem a seguinte situação. Eu vou para minha casa e quando eu chego lá, minha casa está pegando fogo. Fogo, fogo, minha casa está incendiada. Eu falo, meu Deus, minha casa está incendiada. Então eu adentro a minha casa. E quando eu chego lá, de um lado tem Jack. Olha para mim com aqueles olhos e faz au, au. Do outro lado tem meu tio, aquele arrombado, que olha para mim e pegando fogo, olha com um olhar sincero diz, concurso é fraude. Veja, eu tenho uma opção, ou eu posso salvar o meu tio ou eu posso salvar Jack. Imagina, na primeira opção, que eu salvo o meu tio. Eu pego o meu tio, salvo ele e levo para fora de casa. Veja, eu protegi um bem. Eu salvei a vida humana em sacrifício da vida animal. O direito, a doutrina vai falar, Marcelinho, você é certo. Porque você protegeu um bem maior, com um valor maior do que o bem sacrificado, já que a vida humana vale mais do que a vida de um animal. Nesse caso, Marcelinho, você está no estado de necessidade justificante, uma excludente de ilicitude. Tanto a teoria diferenciadora quanto a teoria unitária são unânimes em falar isso. Parabéns, Marcelo. Parabéns. Você fez certo. Porque a vida de um ser humano vale mais do que a vida de um animal. E por assim dizendo, você salvou o seu tio em prol da vida do seu cachorro. Agora, vamos à seguinte situação. Volta ao incêndio. Volta ao incêndio. Cheguei, incêndio. Fau. Incêndio, eu entro na casa. O mesmo diálogo acontece. Olha o Jack. Au, au, au. Meu tio, falando merda. Então, naquela situação, eu salvo o Jack. Pego o Jack, pego no meu colo, dou um beijo nele, que eu sempre dou um beijo quando eu encontro, e tiro o Jack de casa. Tiro o Jack de casa. Nesse caso, veja, o bem protegido tem um valor menor do que o bem sacrificado. Isso para o direito, tá? Eu protegi a vida animal em prol da vida humana. A teoria diferenciadora vai falar o seguinte, Marcelinho, você agiu em estado de necessidade exculpante. Isso vai excluir a sua culpabilidade. Já a teoria unitária, veja bem, eu protegi um bem que tem valor menor do que o bem sacrificado. Volto a dizer, protegi Jack em prol do meu tio. A teoria unitária vai falar, Marcelo, não. Isso não é nenhum excludente, seja de ilicitude nem culpabilidade. O que você vai ter aí é uma hipótese de diminuição de pena. Excludente de ilicitude, não. E aí, senhores, o que o Brasil adota é a teoria unitária. A teoria unitária é a teoria adotada pelo Brasil. Gravem isso. Recapitulando, de acordo com a teoria adotada no Brasil pelo Código Penal, teoria unitária, quando o bem protegido tem valor maior ou igual ao bem sacrificado, você tem um estado de necessidade justificante, excludente de ilicitude. Quando o bem protegido tem valor menor do que o bem sacrificado, você tem hipótese de diminuição de pena. O Rogério Sanches trata e traz essas teorias de uma forma interessantíssima. Seguimos. Eu falei de Rogério Sanches porque assim, eu adoro esse cara, assim, inteligentíssimo. Eu só queria citar ele porque pô, é meu fã não, é meu ídolo. Entendeu? Assim como eu gosto de Senhor dos Anéis, eu gosto de Rogério Sanches. Assistam os vídeos de Rogério Sanches e assistam o Senhor dos Anéis. Sensacional. Vamos lá. Aqui é cultura. Passando por isso aqui, e eu espero que os senhores tenham entendido. Né? Teoria diferenciadora, teoria unitária. Passando por isso aqui, seguimos. Vamos para as espécies
de estado de necessidade. A gente vai falar do estado de necessidade defensivo e o estado de necessidade agressivo. Eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. Isso aqui cai muito em prova. E assim, eu não te conheço, eu não sei para quem eu estou falando, mas eu espero do fundo do meu coração que eu possa estar ajudando. De verdade, assim. Eu espero que a gente um dia possa ter esse contato, receber uma mensagem de, porra, tô gostando de direito penal, porra, consegui passar na prova, mesmo assim. Isso pra mim seria uma realização como pessoa. Então, eu não sei qual é a tua história, mas tu tem uma história. E eu respeito muito ela, tá? A não ser que tua história seja muito ruim, aí eu não vou respeitar tanto. Mas a maioria das pessoas são esforçadas, e estão deixando de estar com as pessoas que amam para estar assistindo uma aula. E eu admiro muito isso, muito mesmo. Então, eu tento aqui trazer o melhor que eu posso, muito em respeito a vocês. Então, depois desse momento tão bonitinho, que eu falei que eu não gostava de pessoas, eu fiquei com isso no peso da consciência. Eu não gosto não, mas, tá? Espero que todos estejam bem. Porque vocês são as poucas pessoas que eu gosto. Vamos falar do estado de necessidade defensivo e estado de necessidade agressivo. Isso aqui é interessantíssimo. Despenca em prova. Interessantíssimo. Entenda a ideia. O conceito vai ser consequência. No estado de necessidade defensivo, o agente atinge o bem ou interesse de quem efetivamente causou o dano. Veja bem, imagina que eu estou andando na rua e me deparo com um carro fechado. Dentro do carro fechado existe um bulldog. Existe um bulldog dentro do carro fechado e o bulldog está necessitando de ajuda porque está muito calor. Então eu, que adoro animais, gosto de animais, eu pego uma pedra e para salvar a vida daquele cachorro, eu destruo o carro. Eu jogo a pedra no vidro do carro, quebro o vidro, pego o bulldog e salvo a vida do cachorro. Veja, senhores, eu salvei a vida de um bem mais valioso do que o bem sacrificado. Entre a vida de um cão e um dano patrimonial, a vida de um cão é mais valiosa. E aí, percebam que eu atingi o bem de quem, em tese, provocou o perigo. O dono do carro, imagino eu, pressuponho ser o dono do carro, o dono do carro foi que causou aquela situação de perigo. Foi o dono do carro responsável por deixar o cachorro lá dentro, com os vidros fechados. Quando eu quebro o vidro do carro e salvo o cachorro, eu atinjo o bem de quem causou o dano, de quem causou o perigo. E nesse caso, não há o que se falar em aplicabilidade da responsabilidade civil. O dono do carro não pode chegar até mim e falar, ei, tá, você agiu em estado de necessidade, mas você quebrou o meu carro, você me causou um dano, um prejuízo. Eu retrucaria ele falando o seguinte, amigo, calma. Eu quebrei o seu carro, eu causei um dano, porém eu causei um dano no bem de quem provocou o perigo. Porque por sua causa, o cachorro estava dentro do carro. Então, eu atingi o bem do dano de quem provocou a situação de perigo. Vamos dar outro exemplo. Imagina que minha casa está pegando fogo. Minha casa está pegando fogo. Causado por mim, tá? Eu fiquei muito feliz, porque finalmente o Bahia de Feira de Santana conseguiu ganhar o final de Mundial de Clubes contra o poderoso time do Real Madrid. Então eu, de forma imprudente, começo a soltar fogos em casa. Minha casa pega fogo. Você aparece na rua e vendo que minha casa está pegando fogo, e mais, vendo que lá dentro tem vovó. Vovó está lá dentro. A casa em chamas. Você então vai para minha casa e quebra a porta. Você arromba a porta, você destrói a porta. E lá dentro você salva a vovó. Pega a vovó, tira a vovó, salvando a vovó. Veja, você causou um dano ao meu patrimônio. Você arrombou a porta. Você quebrou o meu patrimônio. Você me causou um prejuízo. Porém, você causou um prejuízo a quem, de fato, concorreu para aquela situação de perigo. Vulgo eu. Eu não posso chegar para você e falar, ei, tudo bem que você estava em estado de necessidade, tudo bem que vovó é mais importante do que a porta, mas você me causou um dano, eu quero que você seja responsabilizado por isso. Não.
Porque você vai virar para mim, porque você estuda direito, você lê Greco, Nietzsche, Rogério Sanches, você assiste Os Dois Anéis. Você vai virar para mim e vai falar, não, eu atingi o bem de quem efetivamente causou o dano, que foi você. Sendo assim, não há que se falar em aplicabilidade de responsabilidade civil. E nesse momento eu me calarei. Vamos ao estado de necessidade agressivo. No estado de necessidade agressivo, o agente, visando salvar-se ou salvar a terceiro, atinge bem de pessoa que perigo nenhum provocou. No estado de necessidade agressivo, você tem um terceiro inocente. Imagine a seguinte situação. Eu estou na rua. Veja, eu estou na rua. Quando eu me deparo com um cão feroz, que vem, que tá doido, o cão tá doido, e aí o cão vem em minha direção, correndo, latindo. É um Rottweiler, e um Pitbull, e um Bulldog. Eram 3 cachorros. E eles vêm correndo em minha direção. Veja, um perigo atual. Um perigo atual. Eu serei mordido, eu serei atacado pelos esses cachorros. Então o que eu faço? Eu saio correndo. E para me livrar daquele ataque atual, eu pulo em cima do carro. Eu pulo em cima do carro de Carlos Drummond, que ali estacionava seu veículo. Carlos Drummond estava numa cafeteria, tomando um café e escrevendo uma poesia. Carlos Drummond é inocente. Carlos Drummond não tem nada a ver com aquilo. Carlos Drummond escreve versos lindíssimos. Veja, senhores, veja bem, quando eu pulo em cima do carro de Carlos Drummond, eu estou me protegendo do ataque, eu estou agindo em estado de necessidade. Porém, eu causei um dano a um bem de alguém que nada tinha com a situação. Nesse caso, que é o caso do estado de necessidade agressivo, o agente, visando salvar-se ou salvar terceiro, atinge bem de pessoa que nenhum perigo provocou. E nesse caso, sim, existe a aplicabilidade da responsabilidade civil. Drummond vai virar para mim e depois de alguns versos vai falar, Marcelo, imagina Drummond saber meu nome. Mas vamos lá. Drummond vai virar para mim e falar, ei, tudo bem que você agiu em estado de necessidade. Tinham 3 cachorros vindo em sua direção, perigo atual, você pulou no meu carro, você preservou a sua integridade física, que é um bem maior, do que o dano, um bem patrimonial. Porém, esse carro era meu. E eu não tenho nada a ver com isso, eu sou um terceiro inocente. Deve haver a responsabilidade civil. Sim, no estado de necessidade agressivo, existe a possibilidade da aplicabilidade da responsabilidade civil. Então aqui, eu diferenciei para os senhores o estado de necessidade defensivo e o estado de necessidade agressivo. Saibam diferenciar isso aqui. Essa situação cai em questões objetivas e recentemente caiu na questão discursiva. Uma observação importante é que o estado de necessidade de terceiro dispensa a autorização do terceiro. É algo óbvio se a gente for entender o contexto da situação. Imagina, veja bem, o senhor, lembra de vovó? Lembra que vovó estava na minha casa em chamas? Você não precisa chegar lá, perto, e falar, ei, você quer que eu lhe ajude? Você quer que eu entre aí e salve você das chamas? Não. Por quê? Porque o estado de necessidade de terceiro dispensa a autorização de terceiro. Se vier uma questão do tipo, o estado de necessidade de terceiro precisa da autorização tácita de terceiro, está errado. Dispensa a autorização de terceiro. Por último, não menos importante, a gente tem aqui a ideia do furto famélico. Chegou na doutrina, na jurisprudência, o que seria o furto famélico? Seria o princípio da insignificância ou seria um excludente da ilicitude? O que se considerou é o seguinte, olha, o furto famélico preenchido as seguintes requisitos: insuficiência do dinheiro para comer, impossibilidade de trabalhar. Outro requisito, subtração da causa de aplacar fome. Outro requisito, único e derradeiro recurso do agente. E o fato praticado para mitigar a fome, se tiver esses 4 requisitos, vai ser considerado furto famélico. E o furto famélico vai ser considerado uma causa de excludente de ilicitude
estado de necessidade. Então, insuficiência do dinheiro para comer, impossibilidade para trabalhar, subtração da coisa para aplacar a fome, único e derradeiro recurso do agente. E se o fato for praticado para mitigar a fome, se tiver esses 4 requisitos, vai ser considerado furto famélico e, nesse caso, vai ser considerado uma excludente de ilicitude, o estado de necessidade. Cuidado, porque a questão pode falar que o furto famélico caracteriza-se sempre, ou propriamente dizendo, o princípio da insignificância. Não. Reitero o que disse, importante. O furto famélico, se tiver essas 4 características, insuficiência do dinheiro para comer, a impossibilidade do agente de trabalhar, subtração da coisa para aplacar a fome, único e derradeiro recurso do agente e o fato de ser praticado para mitigar essa fome, vai ser considerado furto famélico. Sendo assim, vai ser considerado uma excludente de ilicitude, que é o estado de necessidade. Senhores, aqui encerro essa aula e, para finalizar, eu gostaria de deixar aqui 2 dicas de leitura. Vários livros passam pela minha cabeça, assim, livros lindíssimos. Em relação à literatura policial, Abusado, de Caco Barcelos. Livraço. Deem uma chance para esse livro. Você que curte essa área policial, assim, é um livraço. Abusado, de Caco Barcelos. E, para finalizar, O Alienista, de Machado de Assis. Fico por aqui, espero que tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada. É isso, tamo junto.